Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Deixa eu marcar o meu tempo aqui para não correr o risco de falar demais. É um privilégio estar aqui pela segunda vez, né, Rubinho? Nós somos contemporâneos de faculdade teológica e é um privilégio estar aqui com os irmãos. E eu gostaria de te convidar para abrir a Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo 3. O desafio de falar. Bom, eu não falei com nenhum dos pregadores que vieram, e não pretendo falar dos que vão vir, embora alguns são amigos, como o Nilson de Rio Claro, o Daniel Gruba, que vai vir domingo, né? O Nilson veio quarta? Legal. Mas é possível que as nossas falas se encontrem, talvez, devido ao tema ser um tema único para todos os preletores. Então, pode ser que a nossa fala se encontre, mas eu não sei também se os irmãos estão acompanhando todos os dias. Quem está vindo todos os dias da conferência? Levanta a mão, por favor. São poucos que conseguem vir todos os dias, né? Então, talvez alguns venham um dia, não conseguem vir outro. Também isso acontece. Mas vamos ler, capítulo 3 de Éfeso. Para quem não me conhece, eu sou pastor na primeira igreja batista de São Paulo. Aliás, é uma coisa inusitada, um pastor batista falar sobre o Espírito Santo numa igreja pentecostal. Isso é bem inusitado. A minha igreja vai fazer esse ano 118 anos. E é reconhecida como uma igreja tradicional, dada a sua idade e dada realmente a sua tradição batista, digamos assim, mais conservadora, mais histórica. Mas é um privilégio poder falar desse tema, porque eu sou de berço pentecostal. Eu fui apresentado quando bebê numa Assembleia de Deus, tive uma forte influência pentecostal da minha família, e depois me tornei um pastor batista há alguns anos. Então, essa também eu tenho um pé lá, outro pé cá. Mas vamos lá, capítulo 3, versículo 14, nós vamos começar lendo. 3,14 diz assim, apóstolo Paulo dizendo: Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem mais todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. O desafio de compartilhar com os irmãos o tema sobre a igreja e o Espírito Santo e o verdadeiro sentido de ser cheio do Espírito Santo. Óbvio que a Bíblia Sagrada tem muitos temas, especialmente no Novo Testamento, para falar sobre o Espírito Santo ou sobre o Espírito de Deus, que para nós é a mesma coisa, é a terceira pessoa da Trindade Santa. E há muitos textos em Atos, especialmente, que é denominado Atos dos Apóstolos. Alguém já disse que deveria ser Atos do Espírito Santo, porque na verdade o livro de Atos são atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, Essa é a grande verdade. E um dos textos é esse de Éfesos, é essa carta à igreja de Éfeso. E eu escolhi essa carta porque eu acho que ela tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com a gente. É uma carta a uma igreja, inclusive.
Essa é uma coisa também importante da gente ter em mente na Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, embora os teólogos, e depois a gente aprende, fica separando em temas a Bíblia Sagrada, mas ela foi escrita num contingente da vida das pessoas e da vida da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele não separou temas para escrever. Ele escreveu direcionando cada igreja, lidando com cada situação específica e cada demanda daquela igreja. Então, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele está lidando com as questões da igreja de Corinto. Quando ele escreve para a igreja de Roma, ele está lidando com as questões da igreja de Roma. E quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele está lidando com as questões da igreja de Éfeso. Então, a Bíblia é um texto muito contingencial. Isso é uma das belezas que eu acho da Bíblia Sagrada. Não é uma teologia assim de gabinete. Não é uma teologia da universidade, embora eu goste, sou professor de teologia. Mas a Bíblia não foi escrita assim, no ambiente da academia, no ambiente da universidade, no ambiente do gabinete de reflexão dos apóstolos. Não, foi escrito na vida, dentro da atividade missionária, dentro da atividade da igreja de Jesus. E isso torna a Bíblia talvez tão viva para nós hoje, porque ela toca as realidades. Tocava aquela realidade e toca a nossa. E Paulo está preso. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, ele está na prisão. Aliás, o capítulo 3 começa assim. Ele diz: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então ele escreve que ele é prisioneiro por conta do evangelho, e especialmente por conta dos gentios. Ou seja, por conta desse ímpeto dele de evangelizar quem não era do povo dele, quem não era do país dele, quem não era de Israel, quem não era judeu. Gentil era todo aquele que não era judeu. Todo aquele que não era judeu era considerado gentil, de forma geral. E ele diz: por causa de vocês eu estou preso, por causa de vocês e por causa do evangelho. Se eu ficasse quietinho, eu estaria solto na boa, mas por insistir em pregar o evangelho, por isso mesmo é que eu estou preso. Essa é uma dimensão que a gente não tem no nosso país, né, que a gente não sabe. O ano passado eu tive a oportunidade de estar na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, e é uma outra realidade. É uma outra realidade. Querendo ou não, nós estamos num país cristão. Talvez esse país não está tão arraigado nos valores cristãos, mas é um país cristão. A maçante maioria reconhece a Cristo, a maçante maioria está entre evangélico ou católico. Então, de repente, estar num país, no maior país muçulmano do mundo, visitei a maior mesquita do Sudeste Asiático. É muito diferente. Ir para a praia e ver as mulheres de burkini na praia, ou seja, uma burca com aquele tecido de surfista na praia. É muito diferente, é muito estranho para nós. E isso que eu não estou falando de um contexto de perseguição, ou pelo menos lá é um contexto de perseguição leve, já que, embora seja um país de maioria muçulmana, o Estado se coloca como um Estado laico ainda lá. Imagina nos países onde o Estado é muçulmano efetivamente, como a Arábia Saudita e outros. Que realidade difícil dos nossos irmãos cristãos, que são presos, que são mortos às vezes, por amor do Evangelho. Isso é muito sério, e é um desafio para a gente orar e participar de alguma forma do sofrimento desses irmãos. A missão Portas Abertas tem um trabalho belíssimo diante da igreja perseguida em todo o mundo. Vale a pena vocês conhecerem. Mas vamos voltar ao texto então. O apóstolo Paulo está preso e escreve essa carta. E lá pelas tantas ele escreve o que a gente acabou de ler, dizendo: olha, por essa razão eu me ponho de joelhos. Que razão? E ele explica a razão. A razão da oração dele. Ele está falando de uma oração. Eu me ponho de joelhos quer dizer, eu oro por vocês, crentes de Éfeso. Se Paulo estivesse escrevendo para embaixadores de Cristo, ele diria: eu oro para vocês, eu oro por vocês, da embaixadores de Cristo, da cidade de Jundiaí. Eu oro para aquele de quem toda a família no céu e na terra receba o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda interiormente, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Que Espírito? Ora, o Espírito Santo.
o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no Espírito Santo, para que vocês sejam fortes no poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha força dentro de vocês, no que ele chama aqui de homem interior, ou de interior da humanidade, para que esse Espírito Santo atue fortemente com poder aí dentro de você, de forma que Cristo habite em vosso coração, para que vocês sejam arraigados e fundamentados em quê? Em amor. Já está dita a resposta do sermão. Já está pregado. O que já está pregado? Está pregado de que o poder do Espírito Santo, a partir do que o apóstolo Paulo escreve em Éfeso, não tem a ver necessariamente com manifestações dos dons de Espírito Santo, que são profundamente legítimos, e ele escreve isso, especialmente na carta aos Coríntios, por exemplo. Ou a manifestação dos milagres pelo Espírito Santo, que são muito claros no livro de Atos também, e são também totalmente legítimos na igreja. Mas neste caso aqui, Paulo está dizendo que o poder do Espírito Santo, ele atua em nós, para que a gente possa amar. Olha só que coisa. Olha só a necessidade que temos do Espírito Santo atuando dentro de nós, para nos capacitar a amar. Uma coisa muito simples, né? Amar. Precisamos do Espírito Santo para amar, pastor? Precisamos. Pelo menos para amar na profundidade da qual a nossa fé nos convoca a amar. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo para compreender, juntamente com todos os santos, e é aí que entra a comunidade, aí que entra a igreja, juntamente com todos os santos, com todos nós, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, nós alcançamos a condição da nossa racionalidade. Sem o Espírito Santo, nós alcançamos a condição até da nossa sensibilidade. Mas é com o Espírito Santo que a gente pode conhecer esse amor e esse derramar do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, ou seja, que ultrapassa a nossa racionalidade. Agora, isso é muito simples, é muito claro. Talvez os irmãos nem precisariam de eu estar falando aqui, porque o texto é muito claro. Mas acontece que isso do nosso cotidiano não é um desafio tão simples. Ou melhor, talvez seja um desafio simples, mas é um desafio profundo. E para alguns de nós ainda muito difícil de alcançar. Por quê? Porque há pessoas que são amáveis. Há pessoas que são fáceis de amar. Há pessoas que são doces. Que todo mundo se apaixona por ela. No sentido do seu jeito de ser, da sua personalidade agradável, do seu jeito de se relacionar. E a gente ama muito fácil. Mas há pessoas que são difíceis de amar, certo? E é por isso que Jesus, e aí é o desafio do Espírito Santo em nós, porque lá em Mateus, no chamado Sermão do Monte, Jesus diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, e a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém te levar para o tribunal, para lhe tirar a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Se alguém te pedir, não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa condição
está para além da nossa racionalidade. É desse tipo de amor que Paulo está falando. Paulo está falando de um tipo de amor que não cabe na nossa racionalidade, e é por isso que o Espírito Santo precisa agir em nós, precisa agir fortemente em nós e com poder, para que a gente consiga alcançar isso para além do nosso entendimento. É por isso que é inadmissível que um cristão cheio do Espírito Santo celebre a morte de alguém, mesmo que essa morte seja dos bandidos presos em Alcaçuz, por exemplo. É impossível que um cristão cheio do Espírito Santo queira fazer um muro cercando o seu país e proibindo imigrantes de entrá-lo, porque a Bíblia tem uma série de passagens sobre a acolhida dos estrangeiros. Diz Deus dizendo a Israel: olha, acolham os estrangeiros, porque vocês também foram estrangeiros por aí. Por quê? Porque a gente está falando de uma manifestação de amor, e que a comunidade dos santos é esse espaço da manifestação desse amor que age, que brota na vida de cada um de nós, por meio da ação do Espírito Santo. Esse é o grande desafio. E se a gente olhar para o mundo em desamor, se a gente olhar para um mundo que não ama, e por não amar tem tanta maldade, tem tanta morte, a igreja, a comunidade dos santos, como Paulo usa aqui, deveria ser o exemplo e o espaço da manifestação desse amor. E esse amor precisa ser manifesto não só com os de dentro do clube, ou não só com as pessoas facilmente amáveis, mas esse amor precisa ser manifesto na vida dos não amáveis, dos mais difíceis de se amar, na vida dos ditos inimigos. Quem é o inimigo do povo evangélico hoje no Brasil? Talvez seja a comunidade LGBT. Talvez sejam os nossos inimigos, que ficam aí em pé de guerra, alguns militantes deles, militantes do lado de lá e militantes do lado de cá, né? Um falando mal do outro, um querendo enfrentar o outro, quando o nosso desafio deveria ser amar. Amar a comunidade gay? É, amar a comunidade gay. Dizer: vocês são amados. Vocês são amados por Deus. Vocês serão amados por nós, estando no nosso meio ou não estando no nosso meio. Vocês serão amados por Deus, mesmo vivendo um tipo de vida que nós, a partir da Escritura Sagrada, vemos como pecaminosa. Ainda assim, nós podemos amá-los. Ainda que vocês nos veem como inimigos, nós podemos amar vocês e considerar vocês alvo do amor de Deus que se manifesta na comunidade dos santos. Quando eu quero interpretar esse inimigo nessa perspectiva, e eu acho que eu posso fazer isso, sabe por quê? Porque houve um momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51, que diz que quando estava para completar os dias em que Jesus seria levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E ele enviou mensageiros à sua frente, e esses foram e entraram num povoado samaritano para preparar a pousada. Ou seja, eles foram dormir num pequeno povoado samaritano. Mas os samaritanos não receberam os discípulos de Jesus, porque eles estavam indo para Jerusalém. Ou seja, eles eram judeus. E os judeus não se davam bem com os samaritanos. Existia uma rixa histórica, uma briga. Para você ter ideia, uma das coisas que os samaritanos fizeram, que foi uma abominação para os judeus, foi jogar ossadas de pessoas mortas no templo. E isso era uma contaminação para o judeu, e os samaritanos fizeram isso. Tal era a rixa entre eles, entre os povos. Era uma rixa histórica, com uma série de conflitos. Eu estou dizendo só um deles. Mas era uma série de conflitos religiosos e geopolíticos, mais ou menos quase no nível que a gente tem hoje
Israel-Palestina. Era essa a tensão praticamente judeu e samaritano. Um queria o espaço do outro, um tem mais razão que o outro, e era uma confusão e uma guerra. E aí, os caras não são recebidos, porque eles são judeus e estão passando por um povoado samaritano. E aí diz que quando ouviram isso, os discípulos Tiago e João, o mesmo João, que escreveu o Evangelho depois, disse assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Do tipo, esses pecadores não receberam a gente. Eles não deram lugar para a gente dormir. Eles são os nossos inimigos. Eles não nos receberam e não receberam o seu evangelho. O que o senhor acha para a gente usar o poder do Espírito Santo? A força que nós temos, o poder miraculoso que o Senhor tem derramado sobre nós, para mandar descer fogo do céu e consumir todo mundo. E resolver esse problema de uma vez por todas. E aí Jesus os repreendeu, no versículo 55, e diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Do tipo, vocês são do Espírito de Deus? Ou vocês são do espírito do capeta? Qual é a de vocês? Qual é o espírito que habita dentro de vocês? Qual é o espírito que usa vocês? Qual é o espírito do qual vocês estão cheios? Porque mandar descer fogo do céu para consumir aquele que você considera inimigo, não é coisa de quem tem o Espírito Santo. Não é coisa de quem tem o Espírito de Deus. É por isso que, quando eu vejo um cristão raivoso, e alguns da TV são raivosos, é preciso discernir o espírito. Porque nem sempre quem fala com convicção fala a verdade. Nem sempre quem vence o debate tem a razão. Pode ser só um jogo de retórica. Pode ser só um jogo de falar bem. Pode ser só um jogo de citar versículos. Porque, aliás, nem sempre quem cita versículos é bíblico, efetivamente. John Stott diz que uma mente bíblica não é uma mente que pensa, que cita versículos. É uma mente que pensa a partir dos valores e princípios da Bíblia. É diferente. Então, o grande desafio para nós é lidar com as pessoas que naturalmente não são amáveis, que naturalmente não são afetuosas, que naturalmente não são do nosso meio e que nós não amaríamos e não amamos. E por vezes não amamos porque sabemos que do lado de lá eles também não nos amam. Então eles são os samaritanos para nós enquanto nós somos os judeus. Ou nós somos os samaritanos enquanto eles são os judeus, sei lá, tanto faz. Mas a questão é, existe uma rixa de um povo contra o outro e a gente diz, ou quase quer dizer, Deus, derrama fogo do céu e consome todos os nossos inimigos para a gente ficar aqui de boa na nossa. Mas aí Jesus fala assim, não é esse espírito que eu dei para vocês. Não é esse espírito que vocês precisam ser cheios. Não é esse espírito que deve reger a vida de vocês. Definitivamente não é. É outro espírito. E aí é por isso que esse Espírito Santo faz toda a diferença em nós. É por isso que ele nos leva a um amor que vai para além do entendimento natural. Isso não é simples, tá? Não estou dizendo que é fácil. Pode até ser simples, né, na lógica, mas não é fácil. Eu vou contar uma história real. Minha avó, crente, que ela é crente, que ela é cheia do Espírito Santo. Olha, não é porque é minha avó não, porque eu não sou metade do que ela é. Mas um belo dia, o filho dela foi morto. Mataram o filho dela. Jovem, 30 e poucos anos, foi morto. Foi morto e aí foi aquela tristeza, aquela situação, velório, enterro, choradeira, tudo isso. Quem é mãe aqui deve imaginar do que eu estou falando.
Mas aí, um homem, que era um traficante de drogas, que era conhecido do meu tio, que era usuário de drogas, e cuja mulher era crente, porque minha avó tinha evangelizado aquele casal e a esposa se converteram. O sujeito ainda não. Ele falou assim: Dona Olívia, a senhora prepara um jantar na sua casa para mim, porque eu queria ir lá jantar com a senhora a sua comida, porque eu tenho uma coisa para conversar com a senhora. E aí a minha avó falou: tá bom. E minha avó preparou o jantar no prato que ele gostava, inclusive, que ela sabia. Ele era alguém que frequentava o ambiente da nossa família. E ela preparou, e ele disse assim: eu preciso do seu perdão. Eu não estou conseguindo dormir há dias, eu estou angustiado e eu preciso do perdão da senhora, e por isso eu vim contar para a senhora uma coisa muito grave. Mas eu quero que a senhora me perdoe de antemão. E ela disse: meu filho, se Jesus já morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade, se Jesus perdoou a mim, que sou pecadora, eu concedo perdão para você, que é tão pecador quanto eu. E ele falou: então tá bom, então eu vou. E comendo, e jantou. E ele disse: foi eu que mandei matar o filho da senhora. A gente tinha uma dívida de droga, uma questão que não se resolvia, e eu mandei matá-lo. E eu vim aqui porque eu estou perturbado com isso, eu não estou conseguindo dormir, e eu precisava dizer isso para a senhora. E ela respirou e disse: eu vou orar por você, e vou dizer para você seguir a sua vida. E eu espero que você não faça mais isso com o filho de ninguém, mas te condenar não vai trazer o meu filho de volta, então eu não te condeno, eu te perdoo. Ela orou por ele e deixou ele embora. E aí nunca mais a gente teve notícia desse cara. Isso é uma irracionalidade. Isso é uma coisa que não tem sentido no mundo dos homens, no mundo da lei, no mundo do direito, no mundo da justiça. Não tem sentido. Ela tinha que trancar a porta da casa e ligar o 90 e mandar prender esse cara. E ela não estaria errada fazendo isso. Ela estaria fazendo o certo e o mais lógico fazendo isso. Mas ela resolveu não fazê-lo. Talvez por uma doideira qualquer. Ou talvez por ela ser cheia do Espírito Santo e dizer: eu preciso manifestar aqui o perdão de Deus para alguém, e é isso que eu vou fazer. Então eu não estou dizendo que se alguém matar o seu filho, você não deve chamar a polícia. Mas eu estou dizendo que existe um amor proposto na nossa fé, que ele excede a nossa condição de racionalidade, que ele vai além da nossa condição lógica de pensar o amor, e que é esse o convite do Evangelho de Jesus. É para esse tipo de amor que nós fomos chamados. E aí, quando eu vejo que o apóstolo fala que a gente precisa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, eu estou dizendo, e eu digo para mim mesmo, eu ainda preciso avançar muito nesse amor. Eu ainda preciso de uma dimensão muito maior, muito mais transcendente, muito mais para além de mim mesmo. A condição desse amor. E é por isso que ele diz, é um amor que excede todo o entendimento. É desse amor que estamos falando. Uma pessoa que não ama,
não tem o Espírito de Deus. Deus é amor. Definitivamente não tem. Uma pessoa que ama pouco, talvez é porque tenha pouco do Espírito Santo de Deus. E se somos cheios do Espírito Santo de Deus, ou se queremos e temos essa pretensão de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que bom. Glória a Deus se você tem essa pretensão. É uma boa pretensão. Paulo diz a Timóteo, olha, que bom que você deseja o ministério, é uma boa coisa. Quem deseja o episcopado, uma boa coisa deseja. Mas deixa eu te dizer, não é uma coisa simples, e não é uma coisa que se depara, ou é freada pela sua racionalidade. A gente está falando de uma coisa para além da sua racionalidade. É por isso que Paulo fala assim, o evangelho de Jesus Cristo é loucura para os gregos, para a mentalidade racional e lógica grega. É uma loucura, é uma insanidade. É uma insanidade uma mãe ouvir de um cara que mandou matar seu filho, colocar a mesa do jantar para ele, ouvir isso da boca dele e deixar ele ir embora e fazer uma oração por ele e dizer, vai em paz, meu filho, eu te perdoo. Isso é uma irracionalidade, isso é uma loucura. Ela contou isso anos depois na família. Meus tios ficaram procurando um cara para matar o cara. Entendeu? Porque não é racional isso. Não faz sentido, não tem lógica. Mas me parece que para o Evangelho de Jesus tem lógica. É por isso que eu estou dizendo que esse é o desafio da comunidade de Jesus. Esse é o desafio. Ora, se a gente amar só os amáveis, Jesus diz lá no Sermão do Monte, que diferença fazem? Os outros também fazem isso. Os outros também fazem isso. Os piores bandidos amam os seus amigos. Hitler também tinha aquelas pessoas que ele amava, provavelmente. Qual o problema? O que há de diferente nisso? Absolutamente nada. Eu amo meus filhos, tá bom, que bom, né? Pelo menos. Agora, amar o diferente, amar aquele que possivelmente nos persegue ou nos odeia, amar aquele que contraria o nosso entendimento, a nossa fé, as nossas intenções, a nossa compreensão, a nossa teologia, a nossa imagem de família, aquele que é totalmente reverso de nós. Pois é, está aí o desafio da fé cristã. É aí que o amor cristão se coloca. É neste lugar. É neste lugar de amor ao diferente. E aí, a comunidade dos santos precisa ser esse espaço de manifestação desse amor e dessa graça. E quando chegar o cara aqui e dizer assim, eu estou aqui, mas eu matei 10 pessoas lá fora. A gente dizer, amigão, lá fora a sociedade vai te odiar, com razão, você matou 10 pessoas. Mas aqui você vai receber o amor de Cristo por meio da vida dos santos. Você vai receber. Não que você não deva, talvez, ir lá se entregar e cumprir com a justiça a sua pena. Mas você vai ser alvo do amor de Deus. E a gente vai te abraçar com o amor desse Deus. Mas eu sou gay, eu sou travesti, eu penso diferente, eu tomo atitudes diferentes das de vocês. E a gente precisa dizer, tudo bem. A gente toma atitudes diferentes mesmo, a gente não acredita que o seu estilo de vida seja bom, a gente entende que o seu estilo de vida é muito complicado, mas aqui você vai ser amado, acolhido, e nós vamos te abraçar, e nós vamos orar para que o Espírito Santo haja em você como agiu em nós. E que o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, ele vai convencer você, se ele tiver de convencer você.
E o nosso papel vai ser amar você, porque esse é o papel dos discípulos de Jesus. Aliás, João 13, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros. E através desse amor vocês serão reconhecidos como os meus discípulos. Não é assim? Jesus diz lá em João 13. Esse mesmo João que está falando de amor no Evangelho é o João que pediu fogo na cabeça dos samaritanos, lá em Lucas. É o mesmo João, tá? É o mesmo João, agora cheio do Espírito Santo. Entende a diferença? Uma hora esse João andou com Jesus, mas teve uma hora que ele foi cheio do Espírito Santo. Aí o João, que pedia fogo para queimar os inimigos, mandar tudo para o inferno, todos aqueles que não gostavam dele, não gostavam do Evangelho, não gostavam de Jesus, ele queria que todos fossem para o inferno antes da hora, que fossem todos queimados, fuzilados, mortos. João era um potencial homem-bomba, assim, um kamikaze desses do Estado Islâmico. Ele depois se torna cheio do Espírito Santo e ele diz: olha, Deus é amor, e se a gente não amar, a gente não entendeu nada e não tem nada de Deus em nós, é isso que é. E aí a cronologia bíblica nos ajuda, porque o Evangelho de João é o último texto bíblico. Ele escreveu inclusive depois do Apocalipse. Então ele está no finalzinho da história. Ele está lá preso na ilha de Patmos, quase morrendo, velhinho. E ele escreve o Evangelho. E ele escreve o Evangelho para falar da vida de Jesus, da ótica dele, e para falar da manifestação do amor, que era Jesus. Amém? Meus irmãos, era isso. Era isso. Era isso. Esse é o meu desafio. E o meu convite aos irmãos é o mesmo desafio. Que Deus nos encha do Espírito Santo, logo que Deus nos encha de amor. Por todas as pessoas, por todos os grupos, por todas as etnias, por todo mundo. Especialmente pelos menos amáveis. Especialmente pelos menos amáveis. E aí está o cerne da nossa fé, do cristianismo. Vamos ficar de pé? Vamos orar, agradecendo a Deus.